mas já agradecer, Suzana, pela tua disponibilidade, da gente estar aqui hoje juntas, né? A gente que já estamos juntas aí já faz uns Sim, 2 anos, né? Em algumas sim. mentorias, em alguns projetos, né? Então, só para deixar aqui claro para vocês, né? Suzana hoje é minha convidada especial. A Suzana é engenheira, mentora de engenheiros, mentora de líderes e também criadora do método, né? Efeito 7%, que ela vai já, né? Falar aqui para todas vocês. Para quem está Uhum. aqui que ainda não me conhece, aí são os seguidores da Suzana. Eu sou Daniele Foggen, especialista, né, em liderança feminina e também atuo bastante com alta performance integrativa. E assim como a Suzana que criou um método, eu também criei, né, alguns dos meus métodos, mas hoje eu vou também focar no protocolo virado estratégica, né? Então, por isso que a gente colocou ali na live, né, Suzana? São duas Sim, mentoras, dois métodos e um único propósito. exatamente. Aproveitem, né? E, Dani, mais uma vez, né? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente falar sobre o assunto que a gente mais gosta, que é sobre, né, carreiras, liderança e principalmente como direcionar e ajudar as pessoas dentro desse mundo do trabalho que a gente sabe que tem vários desafios, mas quanto mais a gente puder ajudar e a pessoa se encontrar ali no que ela faz, né, é muito melhor para que ela, né, consiga levar uma vida mais saudável ali dentro do mundo Sim, do trabalho. com certeza, Suzana. Tô vendo que manhã também entrou por aqui, ó. Boa noite, mãe. É assim que a gente vai aqui na live também, né? Mas vamos lá, né, Suzana? Então, assim, já quero aproveitar, a gente vai deixar essa live salva, né? Então, assim, já quero perguntar para quem está aqui ao vivo, mas para quem depois vai assistir a live salva, já que vocês pensem aí qual é o maior desafio que hoje vocês enfrentam para se posicionar, né, com mais clareza, com mais autoridade, seja na sua carreira, mas também no seu negócio, né? Então, quem está aqui ao vivo já coloca nos comentários. Para você que não está ao vivo, vai assistir gravado, depois manda ou para mim ou para a Suzana no direct. A gente também vai ter o prazer, a gente sempre fala assim, Suzana, dá uma estendida na nossa live, né? Aham, Então, esse com estender a certeza. live é também responder depois, né, os directs ali. Então, já vamos deixar aí, e eu vou, com certeza, aí, junto com a Suzana, colocar também essa pergunta lá na caixinha de perguntas depois, para que você que não pôde estar ao vivo conosco por qualquer motivo, você também tenha a oportunidade de nos dizer aí qual é o seu maior desafio, e a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo aí no teu direct, né? Então, vamos continuar aqui no nosso assunto, né, Suzana? Já Vamos lá, dizer Dani. aqui, trazer, eu acho que para a consciência, né, que posicionamento estratégico, quando a gente fala, não é sobre se promover, né, é muito mais ali sobre a gente comunicar com clareza, o valor que você gera, as decisões que você toma e, acima de tudo, qual é o impacto que você entrega hoje, né? Na verdade, ali Uhum. é o que vai diferenciar aquilo que você faz como aquilo que você é lembrado ou reconhecida, né? Principalmente nos momentos certos, nas reuniões que você não está presente, né? E Suzana, fala para a gente, na tua perspectiva aí no mundo da engenharia, o que para você significa o posicionamento estratégico? Bom, Dan, a gente, né, nesse mundo mais, como você falou, dos engenheiros, né, e aí eu ainda tenho também uma particularidade, porque eu atendo mulheres, né, mas acho que 80% do meu público hoje são os homens, né, principalmente por Uhum. identificação de profissão e tudo mais, e ainda a gente tem, né, uma quantidade maior de homens do que de mulheres na engenharia, hoje isso vem mudando, né? E E as que mulheres bom! também, sim, as mulheres também estão se posicionando, mas existe ali uma questão que quando se fala para posicionamento para engenheiro, eles entendem que, então eu preciso mostrar que eu faço tudo, que eu resolvo tudo, que eu sou o cara que faz e acontece, né? Só que nem sempre é esse cara que vai ser promovido. Então, o confundir o posicionamento só com o seu operacional é um dos maiores erros que hoje os profissionais cometem e querem ser reconhecidos por isso, né? E você se posicionar vai além. É a forma, eu digo que é um pouco de mudança de mentalidade, e acho que você vai até concordar comigo, né? Quando você está acima
já de um cargo, uma coordenação, uma gerência, um C-level, né, um diretor, a gente precisa entender que a gente está neste cargo não é para resolver o problema de todo mundo operacional, mas sim para Sim, pensar estratégico. Então, o que vale mais nesse ponto é o que o profissional agrega ao negócio, o que, que ele conseguiu ajudar a empresa a enxergar que outros ainda não conseguem. Porque você ir lá e resolver o problema, apagar o incêndio, se torna muito fácil. Quanto mais você vai crescendo na carreira e vai desenvolvendo ali as suas habilidades técnicas, isso para o engenheiro é muito fácil. E não só engenheiro, mas para as carreiras técnicas, até o pessoal de TI também, né? sim, Mas quando você chega nessa posição de liderança, como que você avança e vai além? Você mostrando que você agrega resultado para o negócio, você enxergando riscos, você colocando tudo isso em fatos e dados e sabendo mostrar isso, né, dentro de uma reunião, dentro sim, de um lugar que você está exposto ali. Então, é bem aquela, eu costumo dizer que não é aquilo, eu vou lá e apago o incêndio, tá? A minha equipe consegue resolver tal coisa e qual é o resultado que todo mundo tem. sim. E é bem interessante, né, Suzana, porque a gente fala assim, quem nunca trouxe, eu já viveu esse momento de dizer assim, ah, eu só vivo apagando incêndio, né? Eu acho que todos nós que já vivemos ali no corporativo, ou que hoje a gente continua, mas do outro lado, né? Agora, prestando serviço no corporativo também, a gente escuta muito isso, né, Suzana, dos nossos mentorados. E aí, gente, a ideia hoje é que, junto com a Suzana, é a gente também compartilhar ali, né, momentos da nossa jornada, os desafios que a gente enfrentou, até a gente criar cada um ali, né, os seus métodos e como eu falo assim, essa jornada, né, tem ajudado os nossos mentorados, né, como a Suzana trouxe. Eu estou já há algum tempo especialista em liderança feminina, mas eu também atendo homens, né? E aí, inclusive, eu e a Suzana, a Uhum. gente trabalhamos no mesmo ecossistema de mentores, que é pela Ementa. Eu acho que vale a gente já deixar aqui, né, Sim. Suzana, falar aqui também. E isso também proporcionou, né? Não que eu não atendesse homens ainda, mas eu acho que isso também me trouxe, né, dentro do, inclusive da Ementa, eu falo que hoje eu atendo 50%, né, homens e mulheres, enquanto que nas minhas mentorias eu falo que eu né, sempre tive ali já há algum tempo, já fazem 10 anos aí que eu atendo, então era sempre o foco para as mulheres e a minha linguagem, a minha comunicação toda é voltada, né, para o feminino, mas que assim sempre eu tenho indicações e tem os homens também, os líderes que procuram para fazer essa virada. E a Sim. ideia é essa, né, Suzana? A gente fazer essa troca aqui, né? Você também Uhum. compartilhar aí a tua trajetória, não é isso? Sim, isso mesmo. Bom, eu não falei de mim ali no começo, né? Mas eu sou, para a audiência aqui da Dani, que não me conhece, sou engenheira civil. E há 5 anos atrás eu fiz a transição ali para os bastidores da engenharia, que é o que eu costumo dizer, né? E não que eu não atenda líderes de outros setores, mas a gente sempre tem uma identificação, tem um público que se identifica com a gente pela nossa formação, né? Sim, E a questão veio, acho que até da minha própria dor ali, eu cheguei à gerência também, mas eu sempre tinha alguma coisa que me incomodava muito quando eu estava nas empresas, que o que, que eu posso, não é a questão de fazer mais, mas o que, que eu estava fazendo também para eu me sentir bem, né? E muitas vezes eu estava fazia uma coisa para o cliente legal, mas e para mim? Aquilo nunca me dava muito uma satisfação. Por mais que eu falasse, nossa, eu sou muito boa para resolver problema, né? Eu era aquela pessoa que eu realmente era um operacional que estava indo para o estratégico, mas eu sempre também tive essa questão ali que tinha que fazer mais e ir fazendo mais. Chegou um momento que isso não satisfez mais, né? E sim, ali na pandemia eu fui desligada por conta do Covid e tudo mais, e eu fui procurar ajuda para poder olhar para onde eu podia seguir a minha carreira, né? E hoje eu falo que a minha satisfação é ver a satisfação dos meus clientes e sem falsa modéstia, porque se o meu cliente não tem sim. sucesso, o meu trabalho não resolveu, né? Então é vendo, mas é muito interessante, porque quando eles têm sucesso, hoje mesmo eu recebi um vídeo que amanhã vai estar lá no LinkedIn,
que eu não sei se você viu, de um rapaz cego. É um senhor cego que está sentado no chão e no cartaz dele está escrito assim, está escrito em inglês, né? E I'm blind, help me. Eu sou cego, me ajude. Aí Uhum. passa uma moça e ele percebe que esse cartaz dele foi mexido, porque ela escreveu do outro lado uma frase ali, e ela virou esse cartaz e ele não viu. E enquanto ele estava com essa primeira frase, me ajude, eu sou cego, ninguém colocava moeda ali na latinha dele. Quando ela fez essa outra frase, que já já eu revelo, começou a cair dinheiro ali. O pessoal passava e Sim, colocava dinheiro, né? E o que estava escrito? O dia está lindo, mas eu não posso ver. E eu fiquei tão emocionada com isso, porque o meu cliente me mandou e falou assim: aí, Suzana, acho que tem tudo a ver com o que você faz. Ele pôs assim, no seu curso. E é um cliente que está ativo comigo. Hoje a gente está fazendo um trabalho de posicionamento estratégico. Então, assim, eu fiquei sim, muito feliz, porque ele falou assim: é como você fala, né? Às vezes a gente está dizendo uma coisa, mas a gente precisa falar de um jeito diferente. E sim. quando a menina fez isso para o cego, ele começou a receber. Então, assim, é uma das coisas que foram gratificantes para mim, para chegar até aqui, né? E olhando para todas as dificuldades, as dores desses profissionais, foi onde veio a ideia da criação do método do efeito 7%. Porque eu falei, e agora? Como é que eu continuo ajudando essas pessoas? Sim, muito interessante, Suzana. E assim, né, tá aí claramente o diferencial da comunicação, né? Que ali, na verdade, é uma forma de se comunicar. E a partir do que estava escrito, a partir do que foi mudado a escrita, né, trazendo esse exemplo que você trouxe, mudou Uhum, inclusive a forma como as pessoas enxergam, estavam enxergando aquela situação, né? E aí eu acredito que posicionamento está muito voltado a isso, né? A gente realmente, e aí atuar junto com os nossos mentorados, e eu sempre falo, né, a partir das nossas experiências, isso ajuda bastante, porque traz também, né, o entendimento em si daquela vivência, então a gente entende, e eu vejo muito isso, né? Quando eu recebo ali pessoas que ou já passaram por os tipos de empresa ou as áreas que eu já trabalhei, ou as situações, né? E aí eu trago muito ali a experiência. Porque é esse, né, Suzana? O nosso trabalho como sim. mentora é exatamente utilizar da nossa experiência para que a gente possa estar ajudando outras pessoas, né? E aí eu sempre falo isso, né? Que o processo de mentoria, eu falo que hoje me traz muito mais também, assim como você, satisfação, tranquilidade para fazer a entrega, porque para mim também, eu falo que até hoje, além de eu ser mentora, eu também sou mentorada, e aí em diferentes áreas, né? E aí eu vi ali Uhum, o quanto a mentoria ela acelerou ali toda a minha visão, meu conhecimento, meu posicionamento, mas eu sempre trago, né, algumas histórias da minha jornada, da minha trajetória sim. profissional que fizeram a diferença. E chegou uma hora que, de fato, né, eu fui vendo ali que a forma como eu me posicionava, a forma como eu falava, muitas vezes ter coragem, né, de falar ali o que eu acredito, trazer a intuição também, tomar a decisão, né, do que falar e fazer acontecer, isso também sempre foi um diferencial. E aí eu comecei também a ver, Suzana, que toda vez que eu trazia, né, esses exemplos, aquilo ali, além do conhecimento que a gente vai adquirindo, porque eu também sei que você está sempre ali, né, estudando, Sim. buscando novas coisas, criando aí novos métodos. Foi dali também que eu comecei a ver, olha só, é sobre isso. A gente vai unir, né? Eu falo que a minha tríade hoje é sempre unir estratégia, performance e bem-estar, né? Uhum. Então, foi a partir da experiência e, claro, de conhecimento, né, de estudo, de buscar ali também novas técnicas, que aí eu fui vendo, né, evoluindo e fui criando alguns métodos. Hoje eu tenho alguns métodos, né, mas o principal de hoje, muito focado na questão da liderança, e aí sim, recentemente eu criei, né, o protocolo Virada Estratégica, para exatamente ajudar esses líderes, né? Claro que quem não é líder também utiliza do método também, mas quem está num cargo de liderança está vivendo muito mais a experiência, né? De Uhum. participar mais das reuniões, tomar decisões, ser uma pessoa mais persuasiva, né? Então, o método, ele sim foi feito para quem, né? Eu sempre falo ali, eu uso aqui a slogan, né? Para você deixar de ser ali, né?
como é que eu falo? A executora competente para ser reconhecida Aham. como uma líder estratégica. Porque eu acho que assim como na liderança corporativa, na engenharia, você também vive muito isso, né? Do cara ali ser alguém muito competente no técnico, mas ele ainda precisa se posicionar e evoluir estrategicamente para estar ou assumir um cargo de liderança, né, Suzana? Com certeza, é o que mais existe, né? E aí que a gente estava falando lá do um dos maiores erros que o pessoal, né, quando né, pensa que é posicionamento estratégico, é bem isso. A pessoa tem muito conhecimento e o que, que é muito comum também é querer fazer mais curso para ter o reconhecimento. E tem uma coisa muito interessante que aí quando as pessoas vêm, elas falam assim, não, mas eu já tenho meu posicionamento lá na outra rede lá, né? Ah, porque agora eu fiz um curso, vou colocar lá para ver se dá. Eu já escutei isso. Eu fiz um curso de BIM para ver se dá um gás no meu currículo. Fiz um curso de Lean Construction, que é tudo da área nossa aqui, né? Uhum. Para ver se dá um gás no meu, da minha outra rede lá. Então, o que que acontece? É importante, sim, a gente estudar, né? Sim, eu adoro estudar, mas eu aprendi uma coisa em toda a minha carreira aí, eu tenho, né, 26 anos de engenheira já e 5 anos atuando no desenvolvimento. Eu Sim, aprendi uma coisa, se a gente puder estudar aquilo que realmente faz sentido para a gente naquele momento que a gente vai usar, ok. Você estudou uma outra coisa que você, de repente, não está usando agora ou não sabe para que vai usar? Então, assim, o nosso tempo, ele é muito precioso. E hoje o tempo está sim. passando muito depressa. Então, para que você vai estudar uma coisa que você nem sabe se vai usar? Então, né, falando daí da junção dos nossos métodos, que a base, o nosso pilar principal é o autoconhecimento, ajudar o profissional a se conhecer ali Sim. né, como ele é como profissional, para que depois ele possa entender se realmente ele precisa fazer o curso ou se é o posicionamento dele mesmo que ele precisa mudar, né? O que ele precisa desenvolver. Ao invés de ficar Exatamente. sempre olhando a grama do vizinho, que eu falo que a grama do vizinho sempre é verde até você descobrir que é artificial, né? Sim, exatamente. E E aí, ele Suzana, entrar entender para que ele está fazendo aquilo. exato. É tanto que, assim, dentro do método, e eu vou já dizer para você também trazer ali toda a sua estrutura do efeito 7%. Quando eu criei o protocolo, né, eu sei, eu gosto muito de acrônimos, então sempre estou usando os métodos com alguns acrônimos. E esse também não foi Uhum, diferente, então é o protocolo virada estratégica do método virada, né? E aí o virada, ele veio muito primeiro para quê? Para que as pessoas trabalhem exatamente nesse início, validar o próprio valor, identificar, né, a autossabotagem, mas também a partir dali começar a aprender e a saber como, né, regular as suas emoções, aparecer com autoridade, né, sim, saber dialogar sobre crescimento e também ancorar uma nova postura. Então, é assim, quando a gente fala de posicionamento, a gente fala a partir do aparecer, né, com autoridade. Então, está na metade do método. Só que, assim como você trouxe, né, falando de autoconhecimento, antes da gente aparecer com autoridade, a gente precisa também se autoconhecer, né, ter esse autoconhecimento, saber quem nós somos, como as nossas sim. emoções elas acontecem, porque a emoção ela vem independente de você querer ou não. Qual é o diferencial, que é o que a gente sempre fala, né, na inteligência emocional? É como você lida com aquela emoção. E aí, assim, Exatamente. né, isso vai fazendo a diferença, porque as situações vêm, a gente, e é a realidade, nem todo mundo se dá bem com todo mundo no trabalho, a gente não, a gente precisa entender, eu acho, né, também que eu acho que isso é importante, uma das coisas que eu mais vejo, depois quero saber aí como é, né, dos líderes que você atende, independente de seus engenheiros. Mas, Aham. assim, uma das coisas que eu mais vejo é todo mundo quer agradar todo mundo, e aí acaba que as pessoas vão vestindo uma capa, né? Ou vão fazendo ali, engolindo ali os famosos sapos, né, como a gente fala. Então as pessoas chegam uma hora que muitas vezes, por elas não viverem a sua essência, não ser quem realmente elas desejam ser, então aquilo vai virando uma bola de neve. Chega um dia que essa pessoa fala o que não deveria, né, tipo assim, deixa essa emoção fluir mais do que a razão, que a ideia da inteligência Uhum. emocional é a gente saber equilibrar, né, ter harmonia ali.
Então, quando eu fui criando o método, sempre foi pensando nisso. Primeiro, trabalhar esse autoconhecimento, identificar essa autossabotagem, saber validar o próprio valor, regular as suas emoções, e a partir dali a pessoa vai estar muito mais preparada para continuar no método, que aí é exatamente seguir, aparecer com autoridade, dialogar sobre crescimento e aí ancorar essa nova postura. Porque uma das coisas também, né, que eu vejo ali que vai fazendo a diferença é a gente ancorar isso e dizer e estar decidida, é isso aqui que eu quero seguir. E aí segurar a palavra, né, e fazer acontecer. E para você aí, Uhum. Suzana, fala para a gente agora sobre, né, o método Efeito 7% e como é a tua experiência. Tá. No efeito 7%, porque aí vou contar um pouquinho do nome só para as pessoas saberem, né? Hoje existem estudos de universidades internacionais que falam sobre a mudança de pequenos hábitos, pequenos costumes, para que você possa ter um resultado a longo prazo. E Sim. esses pequenos movimentos são todos os dias, né? Então, é de 5 a 10% que as pessoas de mudança de hábito que elas conseguem resultado, né? Então, o 7 ele veio por estar nesse entremeio de 5 e 10 e também porque é o número bíblico e é o número do infinito. Então, você tem infinitas formas de mudar os seus hábitos, né? E a sua forma de se posicionar. E dentro dessa metodologia, a gente trabalha a mentalidade, que vem aí, né, do emocional que você falou, né, da gente ter a inteligência emocional. A gente trabalha uma delegação inteligente, como que o líder pode ser inteligente para formar equipes autônomas, que é um dos Uhum. nossos pilares ali também, um dos pilares do método. É a comunicação assertiva, que aí entra posicionamento também, e depois a gente constrói um plano de ascensão quando esse líder já está ali numa fase que ele quer ascender um pouco mais, né? Alguns vêm mesmo para. Eu já tive muitos casos assim, da pessoa acabar de sair da coordenação e ir para a gerência. Então, ele é um ali que a gente fala, um gerente fresco, Sim. acabou de entrar. E ele precisa se desenvolver. Ele ganhou mais equipe, ganhou mais responsabilidade, ganhou mais responsabilidade, né? Então, ele tem que saber lidar e andar dentro desses 5 pilares. Então, a gente trabalha isso. E dentro do que você me perguntou, né, do emocional, e de ter a inteligência emocional, as equipes, a gente nunca sabe quem que a gente vai herdando ali dentro da empresa. Então, você saber escutar, né, e entender quem está ali dentro da sua equipe e como que você pode lidar com cada um. Por que que hoje existe tanta dificuldade para lidar? Porque as pessoas precisam aprender a escutar. Existe o ditado, né, que falar é prata, e o silêncio é ouro, mas eu falo que ouvir é diamante. E Uhum. isso é uma das coisas que eu também trabalho ali dentro dos pilares, porque quando você sabe ouvir, você começa a prestar atenção no outro e muitas vezes aquele ímpeto, né, de você chegar e já dar a resposta, você vai esperar porque você sabe que o outro é capaz. Sim. Né? Para você ter equipes autônomas, você precisa deixar a sua equipe também funcionar. A coisa precisa ser Uhum. funcional ali dentro do grupo. Então, esses são dos pilares que, aliás, eu falei os 5 pilares, né? Mas dentro Sim. desses pilares vão tendo itens que a gente vai trabalhando e conforme o líder precisa. Ele é um Sim. programa muito prático. A pessoa chega, a gente faz, né? No começo tem toda uma avaliação ali, uma anamnese que a gente faz da carreira, do momento do líder, aonde ele quer chegar. A gente traça esses objetivos e dentro desses objetivos a gente trabalha esses pilares para que ele possa chegar ao final do processo e construir o plano de ascensão dele. Sim. E Suzana, na sua experiência aí, qual é o erro mais comum que os profissionais, né, cometem quando falam de posicionamento? Como eu já tinha dado um spoiler lá no comecinho, é exatamente achar que fazer muito é se posicionar, Sim. né? E chegar pro líder e falar, ah, não, porque eu que resolvi isso, eu que resolvi aquilo, eu que fiz isso, né? É.
Aí tem tudo a ver com aquele vídeo que eu estava falando. A forma que ele vai mostrar que ele deu aquele resultado, não é que ele foi lá e apagou o incêndio, mas qual foi a Sim. estratégia que ele usou para fazer aquilo, para que a empresa, será que a empresa pode aproveitar aquela estratégia para uma outra coisa? Pô, o cara pensa, ele fez tal coisa, ele está dando um resultado para o negócio, ele conseguiu enxergar lá na frente e evitar um problema. Então, eu diria que o maior erro é o profissional pensar que é só o que ele faz ali, o que ele resolve. Ah, sim, exatamente. Isso é uma coisa que, por isso que eu falo, né, a gente tem que fazer com que as pessoas saiam do operacional para o estratégico, que eles parem de ser, né, ali os executores competentes, mas comecem também, né, a ser reconhecidos como líderes estratégicos. E aí, assim, né, vai tudo se completando bastante, né, Suzana? Vendo ali Sim. que para cada pessoa, eu falo que para cada momento da carreira, que é tipo nessa questão de entender, inclusive nesses métodos que a gente foi criando, que também a pessoa vai entender em que momento ela está, né, dentro do método. É claro que o método serve exatamente para que você siga todo o processo. Eu acho que essa também é uma coisa que eu sempre falo, gente, se tem método, siga o método, não invente a roda, né? Siga o que está Exatamente. ali, porque o método, quando é criado, já existe ali referência, já foi testado, né? Enfim, então acho que isso também é interessante. E assim, Suzana, como é que o método Efeito 7% ele ajuda aí, né, os engenheiros, mas os líderes que você atende, a transformar posicionamento em crescimento sustentável? Bom, primeira coisa, a pessoa tem que estar aberta para fazer o processo, Sim, né? Porque falar que um processo com a Suzana não vai mexer com algumas coisas profundas, vai, mesmo que seja só da carreira, né? Então, para que ele possa ter o resultado ali, ele precisa estar aberto, né? E o que resultado esse processo vai trazer para ele? Vai permitir com que ele se conheça mesmo como profissional e ele entenda onde ele pode, ele consegue enxergar, né? Digamos que a gente abre o mapa mental do profissional para ele entender em tal lugar até que ponto eu vou, em tal lugar até que ponto eu deixo a minha equipe ir e em tal lugar até onde eu consigo ir também. Ou eu preciso de ajuda. E hoje é muito importante a sim, gente reconhecer que precisa de ajuda, né? A gente tem muita gente. Hoje mesmo tive assim, fazia muito tempo que eu não conversava com um profissional dessa forma. E eu peguei uma pessoa muito resistente hoje, tanto que eu tive que falar para ela que, olha, eu não consigo te ajudar nesse momento, porque ela veio contando uma história para mim que, não, mas eu estou fazendo isso já. Não, mas é porque mas isso não está certo. Então, se a pessoa não estava aberta, ela sabe que ela sim, precisa, mas ela não se abre para aquilo. Então, eu falei, o meu processo não vai te dar resultado, porque você precisa, né? Aqueles 7% você precisa entender. Você entendeu que você tem a dor. Então, você precisa praticar os 7% agora, para que você saia dessa dor, entenda como que você resolve esse problema ali dentro, seja da sua equipe, da sua empresa, e tenha o resultado, né? sim, Então, para que ele saia ali do operacional para o estratégico, é preciso que ele reconheça o operacional que ele está, entenda o loop, como que está o loop dele ali, porque cada um está no loop de um jeito, um está resolvendo problema, o outro está fazendo tudo para a equipe, não consegue atuar no estratégico, e é isso que a gente faz, a gente abre, né? Eu tive numa empresa que eu atendi, porque eu também atendo empresas, né? A dona da empresa falou para mim assim: você me revelou todas as pessoas aqui, agora eu sei o que eu faço com cada uma delas. Então ela entendeu quem estava no operacional tinha condições de ir para o estratégico e quem estava no operacional teria que continuar no operacional mesmo, porque nem todo mundo tem sim, a vontade, né? E hoje em dia todo mundo fala que quer ser gerente, quer ser diretor, mas nem todo mundo tem vontade, mas principalmente nem todo mundo tem ali as habilidades mesmo sim. para ser para ir para uma estratégia. Se você não gosta de gente e quer ser gestor, esquece, né?
Uhum. Mas, Suzana, eu vou lhe falar que, inclusive, eu fiz um post, né? E até o artigo da semana passada, eu até trouxe, aí a gente tem estudos já científicos, tá? Estatísticas que dizem que hoje nem todo mundo quer continuar no topo, ou quer ficar lá no topo, ou quer subir, né? Sim. Hoje a gente já existem profissionais que já entenderam que eu não quero assumir essa responsabilidade. E aí eu até vejo que é óbvio que não vai ter, não dá para uma equipe ali de 20 pessoas, não vai ter como ter 20 líderes, vai ter no máximo um supervisor, coordenadora, né, o coordenador e uma pessoa nesse cargo e a gerente, a gestão. Então, é óbvio que a gente sabe, naturalmente no corporativo, né, são mais líderes do que, né, ali a gente fala as pessoas que Uhum. estão atuando no operacional. Mas, ao mesmo tempo, né, acho que isso que você trouxe também é importante. Às vezes a pessoa, ela já é muito boa, já está ali há muito tempo, mas ela também não está no momento da carreira que ela quer assumir novas responsabilidades. E aí uma coisa que eu acho que é muito interessante e hoje as empresas sempre tiveram isso, né? Mas eu até vejo que hoje existem mais, vamos dizer assim, eu tenho visto mais, né? Que é a questão dos grades, né? De você aumentar ali, você aumenta o teu salário, porque se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas, eu sempre trago, quando a gente fala em crescimento em próximo nível, existem diferentes situações. Tem pessoas que Sim. querem aumentar o salário, tem pessoas que querem mais prestígio, tem pessoas que querem sim, né? Ali tá podendo assumindo novos cargos para poder ter mais poder e assim vai. Então, eu sempre falo, quando a gente fala de próximo nível, cada profissional precisa entender e perceber qual é o momento que ele está, né? Para que essa pessoa possa tomar a decisão. Eu estou buscando realmente ir para um próximo cargo, ou de repente não, eu posso continuar no cargo que eu estou, mas eu quero aumentar o meu salário. E aí vem a história, né? Cada empresa chama de um Uhum. nome. Nas empresas por onde eu passei, se chamava de grade, né? Você aumentava o teu grade ali de 11 para 12, 13, tinha grade, você ficava no mesmo cargo. Isso, inclusive, até falando de cargo de gerência, né? Mas a gente também vê muito isso em analista, né? Não só ali o analista júnior, pleno, sênior, mas ele também Sim. vai subindo 1, 2, 3, 4, 5, né? Dependendo muito ali de como funciona a empresa. Então, eu acho que é isso também, né? O profissional ali saber em que momento da carreira ele está e que oportunidades ele tem. Mais uma coisa, Suzana, que eu tenho assim estimulado cada vez mais, né? E era uma coisa que eu sempre fiz, mas tenho visto isso ainda mais na prática, que é dizer para as pessoas que elas precisam não só aguardar as oportunidades, mas criar oportunidades. E aí a Uhum. gente cria oportunidades tomando a decisão de se posicionar, de fazer diferente, entender se do jeito que você está, não está acelerando a tua carreira, né? E eu acho que isso que você trouxe é muito importante, porque já aconteceu comigo também, né? De estar atendendo ali uma pessoa e a gente tem todo um cuidado, e a gente traz os métodos, traz a estrutura, mostra ali, né, resultado, inclusive, de como funcionou com outras pessoas, enfim. E muitas vezes a pessoa não muda a forma de, né, de atuar, de Uhum. agir, de ser, entendendo que essa mudança, sempre fala assim, gente, tudo que a gente traz na mentoria, por isso que a gente traz muito, né, Suzana, a nossa experiência, aquilo que a gente Sim. já viveu e que a gente vem também dizendo, ó, comigo funcionou assim, né? Para que a pessoa também entenda ali. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, quando a gente quer ter novos resultados, a gente também precisa nos dar a oportunidade de ter novas atitudes, né? Uhum. E aí, muitas vezes a pessoa fala, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já fiz, mas você já fez exatamente por esse caminho, né, que eu estou aqui te mostrando, te trazendo, utilizando esse método aqui. Então, isso também é muito importante. E aí é uma das coisas que eu vejo muito. Nem todos os profissionais estão preparados na prática mesmo, de dizer assim, eu quero fazer essa mudança, né? Exato. Que aí é o que eu falo, a gente precisa tomar a decisão e ter a disciplina, né? Que aí eu até falo assim, é Uhum. outro método que eu tenho, usando o método 4D, que é decisão, disciplina e dedicação para despertar, né? Ou seja, a gente precisa ter essa decisão e a disciplina para fazer acontecer. Se aquilo Uhum. não está dando certo ainda, mas se você entrou na mentoria e você decidiu, eu vou apostar nisso aqui, faz isso aqui. Eu falo assim, gente, pelo menos ali 90 dias, é assim que eu vejo, Suzana, é um tempo, né? Por isso que acho que as nossas mentorias têm também um processo ali, Sim. né, de 90 dias e tal, para que a pessoa possa, de fato, né, executar, ter tempo, testar, porque a gente sabe que para evoluir, para crescer, não vai virar a chave do dia para a noite.
né? Esse Uhum. posicionamento que ela vai começar, uma pessoa que entra muda e sai calada numa reunião, e que a gente ali está mentorando e diz assim, olha, a partir de agora você vai falar, você vai se posicionar, né? E aí a pessoa também precisa treinar, ela vai precisar participar de várias reuniões, de estar ali trazendo, né? Só que ela precisa querer fazer acontecer. E eu Exato. acho que é aqui exatamente onde a gente vai vendo a diferença também, né, do profissional que ele muitas vezes investe na mentoria, ou eu e você hoje, né, a gente atende muitos profissionais pela própria Mento, onde é a empresa que faz o investimento, né, e o Uhum. profissional ali recebe como benefício. E mesmo assim, né, eu às vezes já vi e já inclusive treinei, Suzana, profissionais de empresas onde a pessoa poderia ter a oportunidade de estar fazendo a mentoria, que para ela é gratuita, e a pessoa diz assim, mas eu não tenho tempo, tá tudo corrido, né? E aí a pessoa Uhum. se deu ali, ok, antes era questão de que eu não tenho dinheiro ou não posso pagar uma mentoria. E agora a gente vê e a gente atende pela Emento, né? São ali um Sim. ecossistema de mentores e muitas empresas que dão o benefício, a gente sabe também que não são todos os colaboradores, ou seja, mas se você tem o benefício, você também mereceu uma forma de reconhecimento, mas aí a Sim. gente vê, né, a quantidade de pessoas que, de fato, né, utilizam desse benefício e mesmo para quem está utilizando, nem sempre a pessoa quer seguir, né, o protocolo ali, quer seguir o caminho, né, Suzana? Exato. Muitas vezes o pessoal, né, que você falou, eles querem ali um certificado, que era aquilo que a gente Sim, estava falando, né? Então, só que aí é um certificado que você fez uma mentoria, mas você vai ser cobrado por isso, sim, principalmente se é a empresa que está pagando, né? E aí, é, levando em consideração aquilo que você falou lá da pessoa, de muitas pessoas não quererem hoje, né? Eu conheci acho que uma pessoa até hoje que não quer, porque acho que na minha área aqui a turma quer ser ainda sim, gerente, diretor. Né? Eu percebo muito isso também ali no pessoal que tem ali seus 30 e poucos anos ali, que estão no comecinho no começo do meio da carreira, né? Que o pessoal se forma 25, mais ou menos, né? Tô falando a média, né? Não sim. estou generalizando. E eles ainda querem. E é muito interessante que eles falam assim, ontem mesmo, conversei com uma engenheira que ela falou assim, fui jogada no fogo ali. E hoje eu tenho eu assumi uma posição já de coordenadora, mas sem ter a coordenação. Então agora eu quero realmente virar coordenadora. Sim, E voltando para esse caso de uma pessoa, foi um colega que eu tive quando eu ainda estava no corporativo, que ele já ia ser promovido a gerente de contratos, e na época o que o gerente, nessa empresa, o que o gerente de contratos fazia? Ele tinha ali 3, 4, 5 engenheiros abaixo dele, dependendo da quantidade de obras. E ele foi muito honesto, que ele chegou pro diretor e falou assim, olha, eu não quero ser responsável por engenheiro nenhum, gosto de tocar piano. Eu gosto do vucu-vucu ali da obra, eu gosto de fornecedor, de mexer nessa coisa toda. O que aconteceu com ele? Ele teve um aumento salarial e ele foi tocar a obra mais difícil da empresa, que na época era o teatro aí desses teatros grandes que tem em São Paulo aí, sim, que agora cada um é de um banco, é de uma empresa aí de TI, enfim. E ele foi tocar, né? Essas obras. E a empresa começou a dar mais esse tipo de obra para ele, né? Vez ou outra, claro, dentro dessa obra tinha um engenheiro, mas ele não queria cuidar de 4. Então, sim, assim, aí eu chego naquela questão, né? Se o cara vai fazer um desenvolvimento de liderança, né, lidar com gente, etc., tudo bem, a gente tem que saber lidar com gente, porque a gente lida com gente todo dia. Mas se ele vai para um curso de liderança e ele é promovido a um líder, você acha que ele vai ser um bom líder? Né? Não vai, porque ele não sim, quis. Se obrigassem ele a ser esse líder, ele ia sim. ficar frustrado e ia frustrar mais uma meia dúzia. Então, assim, eu acho que foi a única pessoa, de verdade, até hoje que eu conheci e que foi muito sincero. E falou: não, não quero, eu quero seguir mesmo o que eu já estou fazendo, me dá a obra mais difícil aí, tanto que foi mesmo, a obra mais difícil foi para ele, e tá tudo Sim. bem, né? Mas é Mas isso, é né, preciso a Suzana? pessoa ter essa Ó, consciência. por isso que eu sempre falo assim, cada pessoa, né, precisa entender em que momento da carreira ela tá, porque a pessoa também precisa entender Exatamente. se ela está buscando ir para o próximo nível naquela mesma empresa, naquela mesma área,
ou se aquilo não faz sentido nenhum. E eu digo para você, e aí no meu caso já é diferente, Suzana, eu já atendi algumas pessoas, né, que já me disseram assim, Dani, isso aqui não faz sentido para mim. Eu já tive mentoradas que está muito bem hoje, claro, mas assim, tomou a decisão que era hora de sair de uma empresa que ela estava lá há mais de 20 anos, e ela viu aqui, ela não estava vendo mais sentido, já não era a mesma estratégia, não era a mesma coisa. E ela falou, é hora de fazer a mudança. Então, imagina, né? Eu falo que existe também a questão, né, do momento que a gente tá, porque aquela minha mentorada ali, ela também teve coragem, né, de agir e dizer assim, Sim. não, eu vou tomar essa decisão, porque eram mais de 20 anos na empresa. Mas ela entendeu que ali já não era mais o momento. E tá tudo certo. E eu já tive mais de uma pessoa nesse processo de estar trabalhando numa empresa há bastante tempo e dizer assim, né? Como é? Eu quero, mudou, continuou na mesma área, mas mudou de empresa. Eu já tive outras que mudaram ali totalmente, tipo assim, continuaram no cargo. Por exemplo, continuaram atuando com RH, mas foram para outro ramo, né, de empresa, mas em termos da área de atuação era a mesma. E eu já tive pessoas que também estavam ali em cargos de diretoria e tomaram a decisão de sair da empresa, apesar, né, do tempo que tinha de casa, e resolver empreender. E aí fazer Sim. algo que a pessoa gostava, ou né, virar cofundadora ou fundadora né, de empresas e tal. Então eu falo assim, que, inclusive, o artigo né, que eu escrevi semana passada foi muito com esse foco também da pessoa parar e olhar qual é o momento que ela está na carreira. Porque é isso, às vezes eu vejo, e aí eu falo assim, por isso que, para mim, sempre vem, Suzana, essas pessoas que nem sempre querem ir para esse próximo nível. Por quê? Porque a pessoa também para perceber, tipo assim, será que eu estou buscando algo que era algo que eu queria lá atrás e que agora não faz sentido, né? E eu falo muito isso, até acho que eu atraio isso porque eu vivi um pouco disso, né? E eu que já passei por diferentes áreas de atuando muito tempo com vendas e marketing, depois fui para a área financeira, depois acabei entrando numa área mais estratégica e hoje eu consegui um equilíbrio de atuar com mentoria de liderança, mas também eu tenho os meus projetos e tenho os meus atendimentos que você conhece também, já foi Sim. minha cliente, né? Eu falo é minha cliente, de também protocolos voltados para o bem-estar, né? Ali, a questão da gente ter ali práticas de bem-estar, de autorregulação mesmo. Então, assim, que tem um outro viés, a gente fala dependendo, né? Tem um pouco ali holístico, mas nessa parte mais energética e vibracional, mas e aquilo também foi uma decisão. Quando eu decidi sair do corporativo, eu falei, eu quero fazer, né, outra coisa. Passei um período só focado nas mentorias, com esse viés de liderança. Não deixei, porque para mim faz super sentido e eu amo. Só que eu também incluí dentro dos meus processos e atendimentos a parte também, né, energética e vibracional, porque eu fui entendendo que hoje é complementar, né, a pessoa trabalhar a competência que ela Sim. precisa e a gente também potencializar, porque aí depois também foi um processo que eu vivi, de cuidar da minha energia, né, da frequência, desse alinhamento daquilo que a gente quer fazer. Então, isso tudo vai fazendo a diferença, né? E aí, por isso que, às vezes, eu vejo pessoas, né? Ou atendo pessoas que estão ali numa busca para o próximo nível, mas quando a gente começa a conversar, que aí a gente. Esse é o nosso trabalho, né? O meu e seu, Sim. abrir ali, né? Expandir a mente das pessoas, trabalhar muito essa nova consciência, para que a partir desse entendimento ela pare também. Por isso que o autoconhecimento é importante. Você parar para se olhar e dizer em que momento da carreira eu estou, né? E às vezes tem pessoas que buscam um estilo de vida que era lá atrás, quando ela terminou a faculdade, e que hoje não faz mais sentido. Então, eu sempre falo, para mim, Exatamente. Suzana, e aí eu queria até que você depois dissesse aí o que significa sucesso para você. Sucesso para mim, no começo da minha carreira, estava muito voltado para ter. Ou seja, eu queria ter a minha casa, eu queria ter o meu carro, eu queria ter dinheiro para viajar, eu queria, né, poder ter mais, vamos dizer assim, roupas, sapatos. Então, estava muito voltado no ter, né? E que também não tem nada de errado, eu também adoro ter tudo isso. Só que depois de um tempo, sucesso para mim, e hoje eu consigo sustentar isso ainda mais, né? Significa o quê? Liberdade geográfica, liberdade emocional e liberdade financeira. Né? Então, aí tudo que eu vou fazendo e atuando e trabalhando está muito voltado nesse momento. Então, quando eu vou tomar as minhas decisões de fazer projetos, de entrar em novos projetos, de aceitar, né, ali também alguns tipos de atendimentos e projetos que eu me envolvo mais,
eu sempre olho, isso aqui vai atender, né? Primeiro a minha tríade, estratégia, performance e bem-estar, e depois eu vou ver, ok, dentro do que eu entendo que é sucesso. Tá dentro disso aqui, vai me dar liberdade geográfica, vai me dar liberdade emocional e vai me trazer liberdade financeira. Então é como se eu tivesse trocado só aquele ter material, né? E aquilo foi substituído por liberdade financeira, que independente só não é só ter, né? Mas aí quando eu trago essa Uhum. liberdade financeira é a gente poder estar tranquila, estar bem e começar a entender que não que eu hoje, gente, eu ainda adoro os meus sapatos e as minhas bolsas, mas eu já não tenho, Suzana, aquela quantidade de bolsas e sapatos talvez que Eu eu também não. tivesse há alguns anos atrás. Então, assim, Suzana, me fala aí para você o que é sucesso para você hoje. Eu acho que ter sapatos e roupas, etc., é tudo fase, né? A gente passa por aquela fase que muitas vezes a gente Sim, está insatisfeito. Antes de responder o que é sucesso para mim, a gente passa por uma fase ali de muita cobrança no trabalho, né? Então a gente tem aquele, eu não sei se eu posso chamar assim, mas aquele quesito da merecedora. Ah, não, o trabalho merece, né? Então você vê e sim, você pode comprar, você vê uma bolsa no shopping, você vê um sapato, uma roupa, nossa, caiu como luva, né? Foi feito para mim, ele tá me chamando. Mas hoje eu também acho que eu tenho um pouco a visão de sucesso, assim, a nossa visão é parecida, né? Acho que por isso que a gente, né, se conectou um tempo atrás e até sim, hoje a gente continua a nossa amizade, né? E as nossas trocas também, por conta de clientes e mentorias, é isso, é ter a liberdade geográfica, né? É ter aí é claro, o financeiro conta muito, né? A sim. gente, a gente sempre quer chegar numa coisa que a gente tem uma tranquilidade, vez ou outra, né? A gente passa uns sustos, mas é poder isso, né? Você vê, hoje eu estou fazendo a live aqui da casa da minha mãe, né? Eu moro em São Sim, Paulo, mas estou aqui em Poços hoje. E, enfim, o ano passado eu tinha ido para Inglaterra, então eu passei 10 dias e trabalhei 10 dias. E aquilo para mim foi sensacional, porque eu nunca tinha ainda, depois que eu tinha feito a virada da minha carreira, eu não tinha ido viajar para lugares mais longe e ficar tanto tempo, né? E foi muito gostoso, porque eu falei, aí eu estava como você, trabalhando no horário do Brasil, indo dormir tarde, mas foi uma experiência muito legal. Eu falei, puxa vida, eu posso fazer isso quando eu quiser, exato. né? Então, acho que é isso. E a gente ter saúde, né? E ter uma fé independente, né? Assim, eu sou católica, tudo sou praticante, né? Isso me faz muito bem, mas a gente ter também esse lado da espiritualidade, né? Que você trouxe aí até mesmo de energia e tudo, porque a gente é corpo, alma e espírito, E né? espírito, né? Corpo, alma e espírito, Então, né? Ali fazendo. exatamente. Então a gente tem que cuidar dos três, a gente não pode se descuidar. E quanto mais a gente vai amadurecendo e entendendo, né, o que que a gente está Sim, fazendo ali no trabalho, e hoje, por exemplo, né, eu falo que tanto eu quanto você, a gente tem fases desafiadoras, né? A gente tem sim, os com altos e certeza. baixos por conta da gente empreender, mas ao mesmo tempo é, é uma coisa assim que é tão bom essa liberdade, tão boa essa liberdade, que quando você pensa assim, você fala, eu tenho uma cliente que foi promovida a diretora esses dias. Ela está feliz da vida lá com o salário, está ainda se adaptando ao cargo, né? Porque ela estava muito Sim, acostumada no operacional e hoje ela está se adaptando esse estratégico, tanto que é isso que a gente também está trabalhando na mentoria dela. Mas eu olho assim para ela ter um bom salário, mas eu falo, gente, será que eu queria essa vida para mim? Então, assim, é você entender sim, a vida que você quer para você. Eu acho que isso já é sucesso, né? Ao contrário do que se prega muito na internet hoje, que o sucesso é ter carro, ter dinheiro, e aí, enfim, não vou entrar no mérito da questão aqui, que às vezes as pessoas usam até Deus só porque para ter tudo isso, né? E, enfim, tem umas coisas para mim que é meio over ali, sim. e E eu assim, não né, me, Suzana, não é me o momento de cada identifico. uma da gente e é o ponto de vista, né? Cada pessoa tem um ponto de Exato. vista diferente, né? E tá tudo certo, né? Mas eu até Uhum. vi aqui, ó, que manhã colocou aqui. E ela ainda tem uma mala aqui no Brasil com muitos Olha sapatos lá. de 15 centímetros.
É a Barbie. Ai, meu Deus. Menina, olha, toda vez que eu já faz desde 2023, né? Que aí foi realmente assim, sempre fiquei lá e cá. Mas, Ah, desde 2023 eu consegui ficar, né? Metade do ano no Brasil, metade. metade do ano na Suécia. E aí eu sempre busco deixar a mala com algumas coisas para não ficar também, sempre estar aqui levando e trazendo, né? Sim, Aí, por isso que mãe está dizendo que apesar de eu já não ter mais essa mesma vaidade, apesar de eu ainda gostar, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas eu tinha dito a Suzana que eu estava aqui, todo mundo, quem já me acompanha há algum tempo sabe, eu faço as minhas lives toda montada, inclusive no salto. E eu aí posso ter Suzana é prova, perfume. né? Sim, Suzana é prova, né, Suzana? Que eu mostrei para ela o sim. salto Sim, sim, ela me mostrou nos bastidores lá, ela me nos mostrou o salto. bastidores. Mas É. assim, eu acho que isso é legal. Eu até trouxe essa questão e me veio assim, né? Porque, gente, isso também faz parte dessa decisão de posicionamento, né? Porque, como a Suzana trouxe, às vezes é alguém que ainda não chegou, e eu falo muito que é a questão de consciência, do momento, né? Da pessoa entender essa Uhum. vida que eu quero. Eu já tive essa vida, e você também, né, Suzana, de correria, Sim, de não ter tempo para nada. Ou eu dizia assim, meu Deus, como era que eu tinha tempo e eu tinha vontade e gostava, né? Tipo assim, porque eu já tive um período da minha carreira que eu chegava na empresa, Suzana, tipo 6 horas da manhã, saía direto para ir para a faculdade e trabalhava nesse ritmo de segunda a sábado, mas sábado eu ia para casa, eu já ia direto pro salão arrumar meu cabelo, que eu sempre gostei eu sempre fui muito assim, né, de me ajeitar, não aham. sei o quê. E eu ainda ia sair dali para minha balada, para minha, né, para os meus Olha, eventos, para as minhas coisas. E até hoje eu brinco assim, né? Mãe tá aqui na live, ela sabe que assim o domingo era o dia para dormir, porque era a semana inteira no descansar a ritmo, né? semana. E eu disse, meu Deus, como era que eu aguentava? Hoje, é claro que aí no meu caso, né? Eu tô casada, já tenho outro ritmo de vida, mas eu já tenho outras vontades e até mesmo Uhum. essa questão, né, de estar num ambiente com muita gente, não sei o quê, por conta também das minhas decisões espirituais, daquilo que eu tenho desenvolvido na minha espiritualidade, na minha frequência, na minha energia, eu também já evito estar em determinados lugares, né? Ou estar ali com muita gente. Então, assim, não que eu não vá, eu ainda vou, participo, mas hoje eu já cuido muito da minha energia, eu já cuido muito dos Uhum. lugares que eu vou. E aí, isso aqui, gente, não tira o foco, pelo menos na minha visão, né? Do que a gente está trazendo de posicionamento estratégico como um Sim, diferencial competitivo, porque é a mesma coisa de você decidir com quem são as pessoas que você almoça todos os dias, quem são os seus colegas que você encontra muitas vezes fora do trabalho, quem são os seus aliados dentro da empresa. Isso uhum. tudo é o que a gente fala, né? Que é ali um conjunto É. para que você realmente se sinta, inclusive, seguro e segura para se posicionar. Então, não é só Uhum. eu vou tomar decisão para falar, né? Eu sempre digo assim, Suzana, que para os meus mentorados eu sempre proporciono alguns scripts, inclusive, para a pessoa ter ali um script pronto, mas eu sempre digo, isso aqui é para você ter ali um auxílio, né? É Sim. claro que eu já tive pessoas que falam, Dani, eu usei Ctrl+C, Ctrl+V, ó, e deu tudo certo. Falei, ótimo. Só que ali é uma questão de que você não vai dizer as mesmas palavras em todas as reuniões, né? Então ali é para você usar Uhum. como base, mas é para você ter uma base inicial, que é igual quando a gente faz uma certificação, um curso, e a gente vai aprendendo, só que a gente vai tomando a decisão do que é que eu vou usar, quando eu vou usar, né? O que é o momento. E aí o Uhum. posicionamento como esse diferencial competitivo que a gente está trazendo aqui para vocês, inclusive baseado nas nossas experiências, nos pontos de vista, né, que a gente tem, é muito também para que cada um de vocês tome a decisão e olhe para dentro de si e veja em que momento da carreira você está, qual é o teu próximo nível, o que é que você está buscando. Será que é um momento de fato de já começar a falar e dialogar sobre crescimento, de dizer para a tua gestão imediata que você está buscando um próximo nível? Será que é o momento de você dizer, eu estou buscando uma outra empresa, uma outra área, eu quero testar outra coisa? Só que para tudo isso também existe estratégia, posicionamento, Exatamente. formas de fazer, né, Suzana? Sim, e E aí, cada Suzana, um tem. Desculpa, Dani, te cortei. Você quer? não, mas pode falar que eu, na verdade, quero que Cada, você traga aí um conselho para a gente, antes da cada. gente Então, concluir. eu acho assim que cada um, por mais que a gente fale, né, o posicionamento e tudo, isso existe, mas cada um tem a sua forma particular de se Sim, posicionar.
né? Eu, por um lado, ali, quando eu estava, né, no corporativo, que eu tinha uma parte muito operacional, mas qual era o meu posicionamento e como as pessoas me enxergavam? Eu sempre era daquela pessoa que eu nunca deixava sair a pessoa de mim sem resposta. Então, a pessoa sempre falava assim, pô, não, não sei, mas a Suzana sabe. Ou aí a pessoa vinha para mim e eu falava, não, então, eu não sei, mas fala com fulano, né? Então, assim, sim, eu era chamada para resolver os piores pepinos ali, muitas vezes, né? Eu tive Sim, uma época que eu fui de assistência técnica, eu tinha 28 processos para eu resolver, 28 clientes para encerrar a obra e fechar esses contratos. Mas até ali, com cada cliente, eu tinha que saber como eu me posicionar, porque eu tinha que entender aquele sim, cliente e saber me posicionar, mas eu não saía do meu eu, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa de muitos princípios. Hoje eu até estava falando para minha mãe, falei, a senhora me educou tão bem, com umas coisas tão certinhas, que hoje eu vejo umas coisas assim que eu não fico muito de acordo. Eu falo, gente, será que eu estou no mundo certo, né? Mas enfim. E aí, assim, então, assim, tudo que ia fora dos meus princípios, eu não abraçava a causa, né? Eu sim, tentava ajudar ali o cliente com o que ele precisava, mas saía fora dos meus princípios, não. Então, quando a gente fala, às vezes, né, o pessoal pode achar assim que o posicionamento, falar posicionamento é fácil, mas o que que é esse tal de posicionamento, né? Então, é você também, é o seu jeito, né? A gente trabalha dentro das nossas mentorias, a gente vai entender o seu jeito, sim. entender como que você se posiciona hoje e ajudar você a fazer os movimentos para se posicionar de uma forma que seja você mesmo, mas que você apareça ali, né? E atinja Exato. o objetivo que você precisa ali dentro. Mas você tinha falado que você queria minha contribuição com o que, Dani? Desculpa, agora eu Sim, eu queria esqueci. qual conselho que você daria para quem ainda não se sente pronto, né, ou pronta para se posicionar com mais clareza e autoridade. Olha, o que eu poderia dizer é a pessoa se fazer perguntas, falar o que que eu busco, e por que que eu ainda estou com receio de me posicionar? Isso é um medo? É uma vergonha? Enfim, o medo tem muito a ver, às vezes, com a vergonha, mas tem gente que não gosta de aparecer, e eu escuto muito isso, da pessoa falar assim, nossa, mas aí eu não vou ser arrogante, Isso eu é. não vou estar me exibindo, né? Não, se você, por isso que eu falei, você tem que ser você, se posicionar da forma que você quer. Mas se você Sim, ainda, né, não conseguiu se posicionar, e se você acha que é o momento que você tá precisando, você sente ali que para você dar o próximo passo você precisa, né? Até mesmo para você conversar com o seu líder, às vezes você está com alguma dificuldade, procura ajuda, procura um profissional que, de preferência, que já passou pela mesma coisa que você, porque ele vai conseguir te ajudar da melhor forma. Né? A exato. gente, dentro dos processos, a gente olha muito não só para o profissional, mas também para quem está acima dele, conforme ele vai trazendo ali os acontecimentos do dia a dia, a gente consegue identificar um pouco do perfil do líder dele, da equipe, para poder Sim. ajudá-lo a andar ali dentro daquele terreno com tranquilidade, né? Uhum. Então, é a pessoa se fazer mesmo. Eu acho que a gente o nosso mundo está muito barulhento e a gente precisa aprender a parar um pouquinho, ficar naquele silêncio e falar, tá bom, o que que eu quero? E aí volto naquilo que você falou de, será que é um sonho lá de trás? Porque Sim. se for um sonho lá de trás que ainda continua, ok, então vamos ver aqui, né? O que que eu preciso? Por que que eu ainda não me posicionei? Agora, se é uma coisa que é um sonho lá de trás, que hoje talvez eu não queira Que não mais. faça mais Então, sentido. exato. Então, para Exato. onde eu quero ir? Onde eu tô tá bom, mas eu quero um aumento, alguma coisa. Então, como que eu faço para ali eu me posicionar dentro do que eu já estou, mas para que eu possa ser reconhecido? E muitas vezes é a hora de você mudar de lugar. Exato. Às vezes a mudança de lugar já dá uma. A gente fala assim, mudou os ares, mudou as pessoas, mudou, eu falo até assim, né? A própria cultura da empresa, isso já Uhum, faz muita diferença, né? E assim, Suzana, estou vendo exatamente. aqui, já estamos aqui há uma Já hora, estouramos uma hora já. né? Então, quero dizer até aqui, né, para quem chegou até aqui ou para quem está aqui conosco ainda, lembrar, né, que, gente, posicionamento não é opção, é estratégia.
O posicionamento, ele abre portas, ele vai gerando oportunidades, né? Mas, ao mesmo tempo, também vai fazendo o quê? Que o seu valor seja reconhecido. Então, é sempre pensar que esse posicionamento só depende de cada um de vocês. Eu acho que isso que a Suzana trouxe, de que às vezes a pessoa acha, será que eu não vou ficar ali me exibindo, né, vou parecer uma pessoa arrogante? Lembra que tudo isso são apenas as histórias que você está contando para a tua mente. E é aquilo de novo, você vai preferir o quê? Para quem está buscando ir para o próximo nível, independente qual que seja, você vai preferir o quê? Ficar calada, sem se posicionar, com medo do que as pessoas vão falar? Ou você vai tomar a decisão e agir, dizer, ok, o que que eu preciso fazer? E é óbvio que tudo depende, como a Suzana trouxe, né? De você olhar para os teus valores, para a tua essência, você entender também, porque acho que é uma coisa que eu sempre trago nas mentorias, como é que funciona e como está a cultura organizacional, porque às vezes também a gente tem ali, né, um mentorado com uma gestão imediata, que se sente também ali, né, que aquele mentorado, que no caso, né, dos nossos clientes ali, são pessoas que podem ser, né, será que essa pessoa quer passar por cima de mim ou não? Então eu falo assim, a gente tem que ter a gestão imediata como aliados, porque vão ser essas pessoas que vão também falar bem de você, que vão te colocar, né, ali para cima, nos lugares, nas mesas que você não vai estar presente. Então, são muitas estratégias que a gente precisa olhar e entender qual é o momento que eu estou. Eu sempre falo assim, gente, quem tem hoje uma gestão imediata junto com você, que você sabe que você pode confiar, que a pessoa quer o teu crescimento, né, quer que você se dê bem, já é a metade do caminho andado. Né? Porque já é alguém que vai te ajudar, a pessoa não se sente ameaçada, ela está ali para te apoiar. Isso já é maravilhoso, mas nem todo mundo tem essa sorte de ter uma gestão imediata que apoia de verdade, que é genuína ali na sua liderança e que não vê os seus liderados, né, como ameaças, e sim como... Eu sempre pensei assim, Suzana, se os meus mentorados, né, se os meus liderados, quanto mais eles crescerem, significa que eu estou fazendo uma ótima gestão. Né? E é Mas o que eu nem todo sempre mundo falo, vê né? dessa forma. Exato, não tenha medo de ensinar, né, os seus liderados, Exato. porque se você só cresce quando você deixa alguém no seu lugar, é aquilo que eu falei. Se você ficar ali apagando incêndio com medo e ficar ali, né, igual a galinha com os pintinhos embaixo da raça, você não vai crescer. Você quer ser considerado um bombeiro ou você quer ser reconhecido por aquilo que você realmente faz? Né? Sim. Porque hoje você conversa com as pessoas, tô apagando incêndio. Tá bom, mas o que você está fazendo para sair desse incêndio? Como é que você envolve a tua equipe para ela te ajudar? Né? Exato. E aí, Exato. só para a gente ir finalizando, para contar um caso real, eu tive um líder uma vez que ele me reconheceu por causa de uma palavra de uma cliente. Que aí a cliente me elogiou para ele e ele ainda veio perguntar para mim, Suzana, mas a cliente falou que você fez isso. Eu falei, sim. Nossa, sabe? E assim, você tá embaixo Sim. do nariz da pessoa e ela não enxerga. E É, aí e é assim, é um depois o momento outro de de cada fora um, que né, vem Suzana? e reconhece. Então, se posicionar é importante, mas entenda em que ponto você está, né? Uhum. Que tipo de posicionamento você busca. Sim, e eu quero agradecer para quem ficou aqui conosco, eu não vi que a Manu está aqui, a Geralda, a Patriciana, a França também chegou aqui, que é uma mentorada aí maravilhosa, né? Então, agradecer para todas vocês, Manu Rodrigues, Manha que continua por aqui conosco, né? E aí tem várias pessoas que já estavam com a gente aqui, a Daniele, vi que a Kátia também está por aqui, uma empreendedora aí incrível, né, na área de contabilidade. Vi que a Lídia também está aqui, o Sérgio Quioma, né? O Michel, que está aqui conosco desde o começo, né? O meu pai, tia Fátima, e tem os nossos familiares, né? Tem a Maria de Givânia também está aqui. Então, agradecer a todos vocês. A gente vai buscar aqui, né, Suzana, deixar essa live salva. Então, depois compartilhem essa live. Eu vou ver, inclusive, Suzana, se a gente sobe essa live lá no YouTube. Tá? Deixar lá também, e aí a gente compartilha nos nossos, né, canais e dizer A aqui gente para deixa nos vocês nossos que canais. quem tiver interesse, tanto eu quanto a Suzana, a gente vai deixar nos nossos stories. A gente tem, né? Eu criei recente aí o curso da Líder Estratégica, que é, na verdade, ali, né, um teste que você vai fazer rapidinho com algumas perguntas para você ver como é que você está e você vai receber depois o teu resultado por e-mail. E a Suzana também vai colocar aqui nos stories dela. Ela também tem, né, Suzana, aí um diagnóstico, né, Sim, para as pessoas fazerem. sim.
É o mapa Então a da gente vai liderança colocar. estratégica, que é o começo ali do efeito 7%, né? Tem um link lá na minha bio com esse nome, mas eu também deixo para vocês hoje nos Nos stories ali, stories. para vocês Bem entrarem. lembrado, Suzana. Eu também tenho E aqui, né, o curso da Líder Estratégica na bio, no link da bio. Então, depois também, quem quiser, vai lá, né? você E já recebe, aí, é bom lembrar, né, Dani, que você já recebe um relatório por e-mail de algumas coisas exato. ali que já vão te dar uma clareza de como você está ali como líder, né? De que posição que você Exato. está hoje. Exatamente, né? E aí é óbvio que quem gostou do que a gente trouxe até aqui e achou interessante, pode tanto contactar eu quanto a Suzana. Nós duas atuamos como mentoras nessa área de liderança, de alta performance, de posicionamento. Como a gente trouxe mais cedo, né? A Suzana aí, especialista na área da engenharia, eu especialista em liderança feminina, mas ambas a gente trabalha, né, com homens, mulheres. Eu tenho Sim, até brinco, né, Suzana? Eu falo, eu tenho muitas clientes também engenheiras. tem. Suzana tem muitas líderes femininas que ela também atua. Então, a gente fala que desde que a gente se conheceu, inclusive, numa mentoria de LinkedIn, né? Foi. Vamos honrar aí a nossa mentora Lília Leal, que nos proporcionou Isso esse aí. encontro. E é aquilo, a gente fala, né, gente? São as energias, né, Suzana? Aí a gente fala de Sim, energia, frequência e alinhamento. E é claro que a exatamente. gente tem um grupo de amigas que a gente ficou amiga mesmo, né? Tem a Neide, tem a Jo, enfim. Mas eu e a Suzana, a gente acabou seguindo, né, ali alguns caminhos juntas, de buscar se ajudar, Uhum, se apoiar. E hoje nós trabalhamos para o mesmo ecossistema, né, que é a Mentor, que é aí também uma plataforma que tanto eu quanto a Suzana, a gente atende pessoas de todo o Brasil e do mundo, em diferentes uhum. empresas, né? E aí o nosso trabalho é muito voltado para isso e a gente decidiu fazer essa live sobre posicionamento estratégico, cada uma com a sua experiência, com o seu ponto de vista. E a ideia, de fato, era proporcionar para cada uma de vocês que está aqui conosco, né, esse entendimento, porque no final, cada uma no seu momento da sua vida está buscando crescer, criar impacto e ter propósito na carreira, né, Suzana? Exatamente, é isso aí. Ô Dani, quero te agradecer mais uma vez pelo convite e, né, a parceria que a gente tem aí, eu acho que já vai para uns 3 anos, né? Porque pelo que eu estava fazendo as contas, da primeira Sim, mentoria de LinkedIn tem acho que, ou mais, se não tiver mais uns 4 anos. Então, é, né, já já faz um vem de tempinho longa que o tempo data. voa. Sim, obrigada pelo convite, muito, muito grato mesmo por esse convite. E a gente vai fazendo outras lives, vocês acompanham aqui, né? O meu Sim. perfil ainda não tem 1.000 pessoas lá, 1.000 seguidores para poder ter Então a comecem a live. seguir a Suzana. Então, susanacosta.eng, né? E a gente se vê numa próxima. Obrigada, Dani. Sim, Boa com noite para certeza. todos, bom descanso e até a próxima. Até a Beijo. próxima. Tchau, Suzana. Tchau, todo Tchau, mundo. tchau.